promovido pelo Comitê de Ética da Unicesumar, em parceria com o programa da pós-graduação escrito Censo em Promoção da Saúde da Unicesumar. Eu me chamo Bianca, sou mestranda em Promoção da Saúde, estarei mediando a apresentação de hoje. Estou aqui também com a professora Sônia Maria Marques Gomes Bertolini, coordenadora do CEP da Unicesumar e coordenadora do Programa em Promoção da Unicesumar. Dou a palavra, as boas-vindas para a professora. Boa tarde a todos, é um prazer, uma satisfação participar desse momento, é uma capacitação, um treinamento com um tema que eu muito aprecio, uma vez que eu sou pesquisadora e também faço parte do Comitê de Ética em Pesquisa da Unicesumar. Então, agradeço a presença de todos, agradeço os nossos pós-graduandos, mestrandos e doutorandos pela organização e também pela apresentação, né, que farão tanto hoje como na segunda parte dessa capacitação. Bem, o nosso CEP, ele foi credenciado há mais de 19 anos, foi em 2004, com o objetivo de analisar os projetos de pesquisas envolvendo seres humanos, com dados primários ou secundários, e também tem o seu perfil, né, para cumprir também a sua função como um processo educativo. Então, muitas vezes, o projeto, ele fica pendente, ele retorna ao pesquisador 2, 3 vezes, até que realmente ele atenda às diretrizes, né, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos aqui no Brasil, e também de acordo com as diretrizes internacionais para as pesquisas. Então, realmente é um prazer poder acompanhar, participar deste momento. Nós dividimos essa capacitação em 2 partes, então, neste primeiro momento, hoje, nós estaremos trabalhando com o cadastro, né, dos pesquisadores na Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil, ela tem orientações em relação, ela apresenta, né, algumas diretrizes, alguns vídeos também, material, para que o pesquisador iniciante possa fazer o seu cadastro. Mas nada como a gente fazer um diálogo aqui, uma discussão em relação a alguns itens que, às vezes, no momento, né, o aluno tem dificuldade, e aí ele acaba não se cadastrando, e o pesquisador responsável, no caso, né, dos alunos da graduação, é o professor, é o orientador. E aí ele quer também delegar o acesso, né, ou autorizar o acesso ao preenchimento do projeto lá, da plataforma, e ele não consegue. E o aluno também não consegue acompanhar as informações que os demais pesquisadores, né, estão alimentando nessa plataforma. Então, é importante que todos os membros envolvidos no projeto de pesquisa estejam cadastrados na Plataforma Brasil, e o pesquisador responsável depois vai vincular esses pesquisadores. Então, tem a equipe de pesquisa, e depois ele pode também autorizar o preenchimento, né, lá da plataforma, aos participantes, a essa equipe de pesquisadores. Então, por favor, né, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem aí, vocês poderão se manifestar, mas no final, né, nós organizamos dessa forma, então, quando nós finalizarmos a apresentação, vocês poderão enviar as mensagens, né, pelo chat, vamos deixar o e-mail também. Então, neste primeiro momento, seria o cadastro e também os documentos necessários para que vocês possam fazer a submissão do projeto de pesquisa. Tá ok? Então, eu já vou passar a palavra ao Igor, vou devolver a palavra à Bianca, né? Para que a gente possa, então, iniciar essa nossa apresentação. Obrigada, professora. Então, como a professora disse, o curso ele tem duração média de 1 hora. Todas as dúvidas podem ser colocadas aqui no chat, que no final da apresentação, as principais perguntas a gente vai estar respondendo aqui. E o evento ele é dividido em 2 dias, o de hoje, que será ensinado como cadastrar, como realizar o cadastro na plataforma, e no dia 31, como submeter o projeto na plataforma. Então, eu gostaria de apresentar os responsáveis pelo treinamento de hoje, a Tamara, psicóloga, doutoranda em promoção da saúde, e o Igor, odontólogo, mestrando em promoção da saúde. Então, eu passo a palavra para a Tamara. Obrigada, Bianca. Boa noite. Estão me ouvindo, né? Boa noite a todos, então.
Acredito que o principal, né, o objetivo principal dessa capacitação, a professora Sônia aí já deu o pontapé, já fez uma breve explicação, né? Vou pedir para o Igor compartilhar com a gente já, Igor, os nossos slides, né, para que todos possam ir acompanhando. Então, assim, só reforçando, né, nesse primeiro dia, a gente vai tentar exemplificar, mostrar para vocês de uma forma mais clara, né, sobre como se realiza, como que a gente pode fazer o cadastro na Plataforma Brasil para que a gente possa submeter os nossos projetos, as nossas pesquisas, né? Lembrando que essa plataforma, essa submissão, né, ela é feita para todos os tipos de pesquisa que irão trabalhar com seres humanos, né? Então, são pesquisas relacionadas a alguma dissertação, alguma tese, até mesmo quem faz iniciação científica, né? Quem ainda está na graduação e vai fazer alguma pesquisa com o ser humano, é importante, né, ter o conhecimento dessa plataforma e fazer essa submissão. Então, hoje a gente vai estar aprendendo a fazer o cadastro, né? Porque quando a gente for submeter o nosso projeto, quem for participar dele, seja o seu orientador, né? O co-orientador, todas essas pessoas que estiverem participando da pesquisa com você, tenham esse cadastro, né? Tenham um nome ali na Plataforma Brasil. Essa submissão, né? Após ser realizada a submissão do projeto, né? Primeiro o cadastro, depois a submissão, ela é aprovada por um colegiado, existe um cronograma de encontro, né? Desses professores, dessas pessoas responsáveis para avaliar os nossos projetos, né? Isso a gente também encontra no site do CEP, a gente vai mostrar para vocês, então é importante a gente estar bem atento a essas datas, né? Aos limites que a gente pode estar postando, para a gente não perder tempo, né, diante do cronograma da nossa pesquisa, né, porque a gente sabe que quando a gente está no mestrado, a gente tem só 2 anos, no doutorado agora 4, mas deu uma diminuída para 3, né, os alunos de IC também têm pouco tempo, então para a gente não perder ali as datas importantes, né, vamos dar tá acompanhando o cronograma, certo? Tamara, posso te interromper um minutinho? Sim. Então, em relação ao cronograma, as reuniões elas acontecem a cada 15 dias, às quartas-feiras, porém, o pesquisador precisa enviar o seu projeto de pesquisa uma semana antes, para que seja avaliado na semana seguinte. Então, não adianta também enviar numa terça-feira, para que ele passe na próxima reunião, porque existe todo um fluxograma. Então, quando vocês enviarem o projeto, a secretária do CEP vai receber esse projeto, vai fazer uma conferência documental. Se tiver alguma pendência, ela vai devolver, então esse projeto não vai adiante, e depois, se tiver tudo ok, ela encaminha, e ela vai encaminha para o CEP, né, para o comitê, aí ela designa um avaliador, né, um parecerista, eu, como coordenadora do CEP, confirmo a designação, né, confirmo o nome desse parecerista, aí ele tem uma semana para fazer análise, uma semana, porque são vários projetos. Nós avaliamos, em média, de 4 a 5 projetos a cada 15 dias. E a outra questão que eu gostaria de acrescentar é que qualquer pesquisa que envolva seres humanos, independente do destino dela, se você fizer uma pesquisa apenas para apresentar num congresso, em forma de um resumo simples, um resumo expandido, se você fizer uma pesquisa tendo como finalidade a defesa de uma dissertação, a defesa de uma tese, então não importa a finalidade, tem que ser submetido o projeto antes de vocês coletarem dados. Então, em fase de projeto, essa pesquisa tem que ser enviada para um comitê de ética. E lembrando, então, que são pesquisas com seres humanos. As pesquisas com os animais também são regulamentadas, existe um comitê próprio. Apenas pesquisas com dados, vamos dizer assim, que já foram publicados, né? Então, vamos pensar projetos de pesquisas de revisão da literatura, revisão sistemática, revisão de escopo, revisão integrativa. Então, vocês não vão coletar dados diretamente, né, das pessoas, dos seres humanos, e às vezes são dados secundários que já foram coletados, não foram ainda analisados, trabalhados, como são os dados que constam em prontuários clínicos, médicos, né, em instituições. Então, são pesquisas também com seres humanos. Então, são dados secundários. O projeto precisa passar por uma análise de um comitê de ética, certo?
Então, eram essas observações que eu queria colocar para vocês. Se forem dados secundários, mas dados públicos, onde vocês não precisam pedir autorização de um chefe, de um diretor, né? Por exemplo, tem alguns dados da Secretaria de Saúde que você precisa de autorização para poder acessar o sistema. Então, precisa passar por um comitê de ética esse projeto. Obrigada, professora. Bom, vamos lá então, gente. Mandem as dúvidas, tá? Essa capacitação, ela tem o objetivo principal de esclarecer, né, essas grandes questões, essas grandes dúvidas em relação à submissão do projeto, para que a gente evite que o projeto fique indo voltando muitas vezes, né? E para que também não atrase as nossas pesquisas. Então, se a gente consegue se cadastrar e fazer a submissão bem certinha, colocar os documentos, né, todos necessários, a gente evita, né, essa ida e volta do nosso trabalho, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar ali. Bom, então, hoje a gente começa capacitação da Plataforma Brasil, preciso montar um projeto de pesquisa e agora? Pode passar, Igor. A gente começa apresentando para vocês o site do CEP aqui da Unicesumar, né? Então, é o nosso Comitê de Ética em Pesquisa. Vocês podem colocar lá no Google ou Unicesumar ou CEP Unicesumar, que ele já vai direcionar vocês para esse site. A gente tirou print, né? Colocou umas imagens assim para que fique bem claro onde que vocês devem entrar, onde que vocês vão encontrar os documentos, o site da Plataforma Brasil, tá? Então, ali na Unicesumar, ali no canto, onde está escrito CEP, vocês clicam, tá? Que ele vai direcionar vocês para a página onde estão os documentos necessários e as informações relacionadas aos projetos de pesquisa. Pode passar, Igor. Então, clicando ali no CEP, no site da Unicesumar, a gente cai nessa página onde há os dois comitês de ética, né? Então, a gente tem ali Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, que diz respeito à maioria das nossas pesquisas, né? Ou se for Comissão de Ética do Uso de Animais. Então, a gente clica ali no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Pode passar. Tá um pouquinho pequeno, mas no próximo slide vai dar uma ampliada. Clicando ali no link do CEP Unicesumar, com pesquisa com seres humanos, a gente vai ser redirecionado para essa página, onde constam vários arquivos para download e também link que vai direcionar a gente para a Plataforma Brasil. Se a gente joga no Google, né, ou no item que você usa para fazer busca no seu computador, pode ser que ele te direcione para um site que não é o correto, tá? Porque às vezes pode cair num site de breve explicação sobre a plataforma, alguém falando sobre isso, né? Então, o CEP colocou o link certinho. Pode passar, Igor, para dar uma amplificada. Isso, ali. Ali no site do CEP Unicesumar tem o link certinho, onde você pode clicar e ele vai direcionar você para a página correta da Plataforma Brasil, que é onde a gente vai iniciar o nosso cadastro, tá? Então, quando vocês forem entrar na Plataforma Brasil, tentem entrar por este campo, pelo site, porque senão você pode entrar em um site errado, ficar com dificuldade de encontrar os campos, tá? E aí, depois que vocês forem direcionados, vocês deixem salvo na aba, né, do computador, que daí vocês já entram direto por ali, fica também um pouco mais fácil. Então, em relação aos arquivos para o download, a gente tem ali o primeiro, acesso à Plataforma Brasil, então, que vai direcionar a gente para o site correto, onde a gente vai fazer esse cadastro, fluxograma de tramitação dos projetos na Plataforma Brasil, o regimento interno do CEP, importante a gente dar uma olhada, as resoluções, né, as normativas desse comitê de ética, dessas submissões de trabalho, de projetos. Então, a gente tem a resolução 466 de 2012, a 510 de 2016. A gente tem também ali o protocolo de pesquisa do CEP, que são as documentações necessárias para a gente fazer essa submissão no site da plataforma, cronograma de execução, o calendário de reuniões 2023 que eu falei para vocês, que a gente e a professora também reforçou, que a gente tem que ficar atento, né, a data que a gente envia esse trabalho, para a gente não perder a próxima reunião e não atrasar o cronograma da nossa pesquisa, carta de renovação e a carta circular 166. Pode passar, Igor.
A gente também tem alguns documentos, uma relação de documentos que a gente vai enviar juntamente com o nosso projeto. Todos esses documentos, como inserir isso na plataforma, a gente vai aprender na nossa próxima capacitação mais especificamente, tá? Mas eu já vou passar ali para vocês já irem fazendo o download, né, guardando, dando uma lida, antes da nossa próxima capacitação, para ficarem mais familiarizados. Então, a gente tem a declaração de autorização do local, então, onde que vocês vão fazer essa pesquisa, né? Precisa de uma declaração do hospital, da unidade básica de saúde, né? De algum local que vocês vão fazer o levantamento de dados, instrução de coleta de dados, o ofício para encaminhar o projeto de pesquisa na coordenação do CEP, temos os nossos TCLE, que são os termos de consentimento livre e esclarecido. Então, por exemplo, se você for trabalhar com entrevistas, né, a gente precisa entregar o termo de consentimento para as pessoas que irão participar da nossa pesquisa, que vão participar das entrevistas ou de algum tipo de intervenção. Então, tem TCLE, vamos dizer assim, o básico, geral, termo de consentimento livre esclarecido, tem para os responsáveis, se a gente for trabalhar com menores de idade, tem crianças de 12 a 18 anos, e tem também aqueles outros 2 documentos ali, que é o modelo de carta-resposta de pendências e o relatório final, que diz respeito a todo esse processo de tramitação, né? Se algum documento faltar, se a gente tiver que responder o CEP, tiver com alguma dificuldade, a gente se comunica pela plataforma mesmo, certo? Pode passar, Igor. Bom, agora eu vou passar para o Igor, ele vai falar um pouquinho sobre como fazer, então, essa primeira parte do cadastro na Plataforma Brasil, né? Colocar o nosso nome, os nossos dados, e depois eu volto para exemplificar um pouquinho mais sobre os documentos mais importantes. Ativar aqui meu microfone. Boa tarde, então, pessoal. Eu vou dar continuidade na fala da Tamara, tá? Então, de posse de todas essas informações, agora a gente vai ver como a gente dá procedência a tudo isso, né, no nosso cadastro na Plataforma Brasil. Então, daí, como a Tamara já falou, né, o ideal é que a gente acesse a plataforma no primeiro acesso, que a gente use esse link aqui que a gente tem no site do CEP, que vai ficar mais fácil, e depois a gente pode favoritar o acesso ao portal da plataforma no nosso navegador, e daí vai ficar bem mais simples de acessar. Mas no primeiro acesso, é ideal que a gente clique nesse link, acesse a Plataforma Brasil, e aí, então, a gente vai entrar diretamente no site da plataforma, que tem essa interface aqui inicial. Daí a gente tem essas 5 colunas, né, do sistema CEP-CONEP, onde a gente tem algumas resoluções normativas, consulta aos comitês de ética, as cartas circulares, um biobanco de aprovados. Daí a gente tem ali na segunda coluna alguns manuais da plataforma, alguns históricos de versões. A gente também tem ali um link para acesso à distância do sistema CEP-CONEP e algumas perguntas e respostas. Caso alguma dúvida que vocês tenham, alguém já tenha tido uma dúvida parecida, pode ser que ela esteja aqui já com a resposta, dando um caminho, um direcionamento. Aí nós temos aqui essa aba pesquisas, onde a gente tem uma busca para pesquisas aprovadas e aqui para a gente confirmar a aprovação pelo CAI ou algum parecer. E aqui também um contato, né, com a plataforma, através de e-mail, telefone ou um atendimento online, tá? Então, a gente faz esse primeiro acesso, a gente precisa ter em mãos, que é essencial que a gente tenha, antes de iniciar o cadastro, que eu acredito que vai facilitar bastante, que a gente tenha uma digitalização do nosso RG, do nosso currículo Lattes e de uma foto 3x4. A gente já tem esses documentos digitalizados e que eles podem ser deixados na área de trabalho para a hora que a gente for fazer a anexação, seja bem mais simples, eles já estejam todos certinhos, tá? De posse dessas informações e com esses documentos, a gente acessa aqui o site da plataforma e a gente vai clicar ali no botão de cadastre-se para a gente iniciar o nosso processo de cadastro. É bem simples, tá, pessoal? Não tem nenhum segredo. Daí, quando a gente clica em cadastre-se, essa é a primeira janela que a gente vai ter. Ele tem uma breve apresentação da plataforma, né, que ele fala. Para a gente ter acesso às funcionalidades da Plataforma Brasil, é preciso possuir um login e senha de acesso ao sistema, que é o que a gente vai dar início agora, né, para a gente ter acesso à plataforma. E ele fala que aqui ele avisa de novo que para efetuar o cadastro é preciso ter uma cópia digitalizada de um documento de identidade com foto para ser submetido ao sistema. Ele aqui já dá o formato, mas depois a gente vai ter mais detalhado quais são os formatos que ele aceita.
as imagens digitalizadas devem ser anexadas no momento que forem pedidos esses documentos, né? E o não envio desses documentos que são solicitados provoca a não efetivação do seu cadastro. E também será necessário o envio do seu currículo nos formatos DOC, DOCX e PDF ou outros cadastros, ou outros formatos, né? Aqui também ele dá uma nota de quando a plataforma foi implementada, em setembro de 2011, né? E quando você for realizar o cadastro, a gente precisa se vincular a uma instituição. E caso a instituição que a gente quer se vincular não esteja disponível, né, ele pede para a gente entrar em contato com o CEP da nossa unidade. E daí ele dá essas informações, e aqui a gente tem dois botões, o botão de voltar, caso eu queira voltar para a página que eu estava anterior, e o botão de avançar, para eu seguir com o meu cadastro. E aqui a gente tem 4 bolinhas, 1, 2, 3 e 4. Esses aqui, basicamente, são os 4 passos que a gente tem até finalizar o nosso cadastro. Então, essa primeira janela aqui já é o primeiro passo. Então, eu li aqui tudo certinho, as recomendações que a plataforma me dá. Eu posso clicar em avançar. Quando eu clico em avançar, ele vai me levar para essa página aqui. Aí vocês podem observar que aqui já é a etapa de número 2. A etapa de número 2 a gente subdividiu em alguns tópicos que ela é um pouquinho mais para a gente preenchendo. Daí aqui a gente tem o botão voltar novamente, caso a gente queira retornar. E depois que eu terminar esse preenchimento da etapa 2, eu vou ter o botão de avançar. Nessa primeira etapa aqui, ele pede a nacionalidade. Eu posso, como brasileiro, ou se for um profissional estrangeiro que está efetuando o cadastro, ele pode fazer isso sem nenhum problema também. O que vai mudar ali vai ser na questão do CPF. Que daí, no caso do estrangeiro, ele vai ter que vincular um outro documento. E aqui no campo descrição do documento, ele colocar qual documento que ele está informando. Ó, por exemplo, se eu colocar alemão, ele não me dá a opção CPF. Ele muda para documento. Então, daí eu coloco o número do documento que eu escolhi usar. E aqui no campo descrição do documento, eu faço o apontamento de qual documento é. Por exemplo, se eu coloquei o número do meu passaporte aqui em documento, na descrição do documento, eu coloco passaporte. E daí eu consigo continuar o cadastro, tá? Então, feita essa primeira parte, então, se eu for brasileiro, vai ser o CPF, e se eu for de alguma outra nacionalidade, algum outro documento de escolha, e lembrando que, em caso de estrangeiros, daí eu devo especificar qual documento foi que eu utilizei. Agora a gente vai ali para dados complementares, que é em relação à nossa formação acadêmica. Aí o primeiro tópico que a gente tem ali é o de maior título acadêmico, especialização acadêmica e currículo Lattes. O maior título acadêmico vai ser o maior título acadêmico que eu tenho concluído. Então, se, por exemplo, eu sou mestrando e eu tenho alguma especialização, o maior título acadêmico que eu vou inserir aqui vai ser especialização. Se eu sou graduando, o meu maior título acadêmico vai ser o ensino médio completo. Então, sempre colocar o maior título que você já tem concluído, não que você está cursando. Se você é doutorando, você coloca que o seu maior título acadêmico é mestre, de mestrado, tá? Daí, quando a gente vai ali em selecione, ele abre algumas opções para a gente completar. Então, por exemplo, se você é graduando, você vai colocar nível médio completo. Aí a gente tem algumas opções. Se você está doutorando, você vai preencher mestrado e assim por diante, de acordo com o seu maior grau que já foi finalizado. Então, escolhido aqui o meu maior título acadêmico, ele vai ali, caso a gente tenha, para especialização acadêmica. Daí a gente vai clicar ali e também ele vai abrir um outro hall de opções para a gente escolher. Daí, aqui tem algumas opções, mas se a gente rolar essa página mais abaixo, ela vai apresentar diversas outras opções, daí você clica na que vai se encaixar para o seu caso, né? Então, feito isso, a gente vai para anexar o currículo. Aqui você não vai anexar o currículo Lattes, vai ser só o login de acesso para você, que te leva direto para a página do seu currículo lá no portal lá na plataforma Lattes. Daí eu vou exemplificar aqui para vocês como que dá para a gente fazer, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida. A gente vai aqui no site da plataforma Lattes, e daí a gente não precisa nem, por exemplo, acessar o nosso currículo como se fosse fazer uma atualização. A gente pode ir mesmo ali na opção de buscar currículo, e daí quando eu clicar nessa opção, eu digito meu nome, ou o nome de quem eu queria anexar ali o link, no caso aqui eu coloquei de exemplo meu, e daí tá vendo ali na parte de identificação, a gente tem a opção nome em citações bibliográficas, e ali a gente tem o Lattes ID. Então, esse link que está aqui, esse endereço de web que eu vou copiar daqui e colar
lá naquela onde ele pede o URL do Lattes, tá? Só para quem, caso alguém tenha alguma dúvida, essa é a opção ali que eu vou copiar e colar lá no meu cadastro. Então, daí ele vai me jogar, ele não vai me jogar, né? Ele vai continuar abaixo daquela opção do Lattes, daí ele vai para identificação. Daí a gente tem, na identificação, a gente tem CPF e nome. O CPF e nome, nesse caso, ele já vai vir preenchido lá do começo que eu já preenchi, tá? Ele já vai estar com isso bem certinho. Caso não fosse o CPF, aqui daí teria também a descrição do documento que a gente utilizou. A gente também tem a opção de nome social, caso a pessoa opte por usar o nome social. A gente tem aqui o sexo masculino e feminino. Aqui no caso, a gente também tem outro documento. Nesse caso aqui, veio anexado já o CPF. Então, aqui eu posso pôr o meu RG, ou também ele dá a opção de colocar o número do nosso documento de registro em classes profissionais. Como, por exemplo, no meu caso, eu poderia usar meu CRO, colocar o meu número de registro do CRO, e aqui no órgão emissor, eu selecionar o CRO, que ele me dá essa opção. Se por acaso eu usar meu RG nesse campo de outro documento, aqui no órgão emissor eu posso selecionar o SSP, que é quem emite os RGs, né? A Secretaria de Segurança Pública. Daí completo com minha data de nascimento e raça e cor. Então, mais a página, feito isso aqui, abaixo desse item, ainda na fase número 2 do cadastro, a gente vai ter a opção de anexos, que a gente já mudou, perdão. A gente finalizou ali e daí a gente avançou para a seção número 3. Na seção número 3 é onde eu vou fazer os anexos dos documentos que a gente mencionou ali, que a gente tem que ter em mãos, que é o nosso RG, o nosso currículo Lattes e a nossa foto 3x4. Aí aqui no tipo de documento, quando eu clico, ele vai me dar as opções de anexo, ó, currículo, documento digitalizado ou foto de identificação. Aí então eu vou escolher a primeira opção, currículo, e aqui é legal que a gente pode se atentar e dar com mais detalhes aqui. As extensões que são aceitas, os formatos, então posso colocar meu currículo em doc, docx, PDF, em alguns outros formatos, e aqui eu também tenho o tamanho máximo que a plataforma suporta eu carregar um documento, que é de 21 MB. Para eu baixar o meu currículo, é bem simples também, é só eu entrar no meu currículo lá na plataforma Lattes e fazer o download. Eu consigo exportar ele em PDF, salvo na minha área de trabalho, vou clicar em anexar aqui. Quando eu clicar em anexar, eu procuro ele no meu computador, dou OK e ele já vai automaticamente carregar aqui. E assim eu vou fazendo com todos os outros. O currículo, aí depois a gente tem o nosso documento, que ele aceita também em diversos outros formatos, até mais que o próprio currículo, e também aqui ele dá o tamanho máximo aceito. Se eu já tenho essa digitalização salva no meu computador, basta eu clicar em anexar, procurar o arquivo no meu computador, dar o OK e ele já vai ficar listado aqui também. E daí, por último, também a foto de identificação, que ela também aceita em diversos formatos, ó, inclusive em PDF. Então, se eu já tenho a fotografia digitalizada no meu computador, também vou clicar em anexar, procuro o arquivo no computador, dou OK e ele já vai carregar aqui automaticamente, tá? Então, feito isso, anexado os documentos, ele vai aparecer assim, ó, desse jeito, tá vendo? Currículo, RG e a imagem. Aparece o autor, quem está fazendo o cadastro, o perfil, o tamanho e algumas ações. Caso eu subir algum documento errado, subi um currículo, fui conferir, não era o meu currículo, era de um colega que, enfim, estava salvo no meu computador. Eu só vim aqui, consigo excluir, na seção de ações aqui eu tenho a lixeirinha e subir de novo. Lembrando que se eu não coloco, se faltou algum desses documentos aqui, eu não vou conseguir avançar para a próxima fase, que é a fase 4 e a fase final também. Então tem que estar eles todos upados aqui, feito o upload bem certinho desses documentos para conseguir avançar. Então, feito isso, eu vou clicar ali em avançar. Se tiver tudo certinho, ele vai para a próxima página, que é a página de número 4. E final também, onde eu vou me vincular a alguma instituição de pesquisa. Aqui no nosso caso a gente vai marcar sim, tá? E aí, a gente vai em buscar instituição, para a gente buscar a instituição que a gente quer se vincular. Quando eu clicar em buscar instituição, eu vou colocar Universidade Sesumar e vou clicar em pesquisar. Quando eu clicar em pesquisar, ele vai me dar aqui, ó, os dados da instituição. CNPJ, razão social, nome e fantasia. Tá vendo? Bem detalhado aqui. Eu confiro, tudo certinho. E daí aqui, ó, no último quadradinho, eu tenho aqui o setor de ação. Aqui em ação, eu vou clicar aqui
nesse pincelzinho aqui, nesse lápis, e ele vai colocar aqui em órgão unidade, tá vendo? Universidade Sesumar, Unicesumar, Bio, conferir tá certinho, e vou clicar em adicionar. Quando eu clicar em adicionar, ele vai carregar aqui a instituição na qual eu estou me vinculando, ó, razão social, nome fantasia e a localização, tá vendo? Bem certinho. Caso não seja porventura, selecionei errado ou não é essa instituição, eu tenho aqui como excluir e daí eu faço os passos de novo para colocar uma nova instituição. Feito isso, daí eu tenho que marcar aqui, ó, declaro que as informações anteriormente prestadas são verdadeiras. Eu não vou conseguir também concluir o meu cadastro caso essa opção não esteja marcada. Então, finalizado aqui meu cadastro já na parte final, então se tudo estiver certinho, eu venho aqui e marco essa opção e clico em concluir. Quando eu clicar em concluir, ele vai me abrir aqui, ó, cadastro na plataforma Brasil. Ele está dizendo que meu cadastro foi efetuado com sucesso e vai pedir para eu verificar meu e-mail, que vai ter as minhas informações de login. Caso eu não encontre esse e-mail na minha caixa de entrada principal, eu posso ver nas caixas de spam e na lixeira também, se esse e-mail não foi para lá, tá? Então, daí quando eu for... Aí, então, eu vou lá e busco no meu e-mail os dados, ó. Vai ser esse o e-mail que a gente vai receber, tá vendo? Plataforma Brasil, cadastro na plataforma Brasil. E daí ele está me falando, ó, que meu cadastro foi realizado com sucesso. E para alterar a senha, caso eu queira, para acessar o sistema e clicar na aba alterar meus dados. Vocês perceberam que em nenhum momento ele pediu a senha, para eu colocar a senha, apenas o meu e-mail, né? Então aqui ele vai vir os dados de acesso, o e-mail, que foi o que eu cadastrei na plataforma, e a senha é uma senha que o sistema gera e ele coloca aqui para mim, tá? Então, para o primeiro acesso, eu vou usar o e-mail que eu cadastrei e a senha que ele me colocou aqui, tá? E daí ele já deixa aqui também o link para eu fazer esse primeiro acesso, ó. Para entrar no sistema, acesse o link abaixo, tá vendo? Aí é só eu clicar aqui, eu vou ser redirecionado para a página novamente, coloco o meu e-mail cadastrado e a senha que o sistema me forneceu. Caso eu queira trocar essa senha, basta eu ir na seção de alterar meus dados e fazer a mudança dessa senha de acesso. E era isso, essa parte do cadastro, tudo certinho. Agora eu passo a palavra para a Tamara de novo, para ela finalizar com algumas definições de alguns documentos que a gente vai precisar para a próxima etapa, no momento da submissão do projeto. Obrigada, Igor. Bom, a gente vai exemplificar aqui alguns documentos para a submissão do projeto que são muito importantes, né? A gente precisa ter bem clara essa parte para que a nossa submissão, né, ali, quando houver a avaliação dos professores, para que não volte, né? Para que não falte nenhum documento, para que a gente consiga submeter todos necessários. Essa parte é a parte mais difícil, né? A gente vai aprender, assim, bem especificamente na nossa próxima capacitação, mas eu já vou mostrar, né? Nós já vamos mostrar quais são os documentos necessários, como eles estão, né? Todos estão disponíveis no site do CEP, é só a gente fazer o download e adaptar para a nossa pesquisa. Pode falar, professora. Antes de você abordar os documentos, eu queria só destacar a importância do pesquisador, na fase de aluno ainda, né? Iniciando a pesquisa, ou pesquisadores mais antigos, que façam uma leitura bem minuciosa, leiam atentamente 2 documentos, a CONEP, na página da CONEP, vocês vão encontrar, na plataforma, várias normativas, diretrizes para as pesquisas com seres humanos, mas os documentos que nortearam esses demais documentos, ofício, termo de consentimento, né, instrumento de coleta de dados, tudo isso, vocês vão encontrar na resolução 466 de 2012 e a 510. Então, são as principais resoluções que vocês precisam ler. Então, quando vocês terminarem o projeto, o orientador, vocês, antes de prepararem toda a documentação, leiam, tá? Essas 2 resoluções. Por que 2? Porque a 466, ela trata das pesquisas com abordagem quantitativa. E a 510, pesquisas com abordagem qualitativa. E muitas pesquisas agora têm um caráter misto, quanti e qualitativo. Elas têm semelhanças, mas têm alguns diferenciais. Então, todo pesquisador tem que ler pelo menos uma vez na vida, né, as resoluções atuais. A 466, ela
foi publicada em 2012, e ela veio substituir e revogou a 196 de 96. Então, ela acrescentou algumas exigências em relação, principalmente, ao TCLE, o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido. Uma outra observação que eu quero fazer é que o aluno, ele não pode ser o pesquisador responsável. Ele vai participar da pesquisa, da equipe, né? Essa pesquisa pode envolver 4, 5, enfim, 10 pesquisadores ou mais, mas ele não pode se intitular pesquisador responsável. Então, um aluno de graduação. Um aluno de especialização, então, de uma pós-graduação lato sensu, ou estrito sensu, no caso, mestrado e doutorado, ele pode, sim, ser o responsável pela pesquisa. Só que eu quero, assim, fazer um apelo para os professores que, né, nós temos professores assistindo também, participando desse momento, e principalmente para os alunos, que antes de clicar em enviar, que é na última página da plataforma, o orientador faça uma revisão de todos os documentos necessários, se realmente eles foram anexados, porque quando um projeto fica pendente, ele vai dar mais trabalho, né, para os pesquisadores, mas também para os membros do CEP, que vão ter que analisar esse projeto 2, 3, 4 vezes. Aliás, 3, porque na terceira pendência do projeto, existe, essa informação consta no nosso regulamento, regimento, a pesquisa não vai ser aprovada. Às vezes é um bom projeto, mas o membro do CEP, né, o avaliador, colocou lá que o parecerista, que precisava de um documento, que tinha que corrigir o TCLE, e muitas vezes o pesquisador não se atentou, deixou por conta do aluno, o aluno é inexperiente, e o projeto foi reencaminhado da mesma forma. Então, isso aí é um duplo trabalho, né, tanto para os membros do CEP, para o CEP como um todo, assim como para os pesquisadores que terão prejuízos em relação a isso, né? O projeto não será aprovado e a pesquisa não pode ser realizada. Se ela for realizada mesmo assim, vai ser feita de uma forma inadequada, né? Não observando os princípios éticos. Então, por favor, o orientador, vocês, né, alunos, peçam para o orientador, quando um projeto voltar, ou até na primeira versão, antes de enviar, né, vocês vão estar cadastrados lá, vocês vão poder clicar e enviar esse projeto. Mas antes disso, o orientador tem que fazer uma revisão de toda a documentação e dos recortes que vocês fizeram, porque vocês vão ver depois, copiar e colar, introdução, copiar e colar, metodologia, e assim por diante. Obrigada, professora. Bom, pode passar, então, vamos dar uma olhada no primeiro documento. O ofício, então, de encaminhamento à coordenação do CEP, né? Lembrando, todos esses documentos estão lá no site do CEP, da Unicesumar, é só fazer o download e a gente vai adaptar para a nossa pesquisa, né? Colocar o nosso nome, os nossos dados, o nome do nosso projeto. Então, esse primeiro ofício ali, a gente marcou em amarelinho todas as partes que precisam ser alteradas, certo? Com os nossos dados específicos. Então, tem ali Maringá, o dia, o mês, o ano, né? As demais informações continuam a mesma, então encaminhamos o projeto de pesquisa, colocamos ali o título do projeto de pesquisa, né, sem abreviaturas, de forma extensa, né, como a professora falou, tem que prestar muita atenção nessa parte, porque qualquer erro, gente, o trabalho volta, né, e às vezes a gente fica até bravo, né, por que tá voltando, por que tá voltando? Às vezes é um pouco de falta de atenção, tá? Então, digitar bem certinho, assinar também, né, todos os documentos. Esse ofício ali embaixo a gente também coloca o nosso nome, por extenso, do professor responsável, né? Se for aluno de graduação, tem que ser um professor ou algum orientando de pós-graduação, o número do CPF ou do conselho de classe do pesquisador responsável. O resto a gente deixa como tá, muda só mesmo essas informações relacionadas ao pesquisador. Pode passar. O termo de consentimento livre esclarecido. Esse aqui já nos apresenta mais partes para serem alteradas, né? Então, o termo livre de consentimento livre esclarecido, a gente coloca ali inicialmente o título do projeto, aquele número da CAI, que é a primeira linha ali que está um pouquinho mais clara, a gente vai ter depois, né? Logicamente. Então, primeiro a gente vai submeter para ele ser aceito. Então, a gente coloca ali o nome
do nosso projeto, o título do projeto. Vocês, daí, esse termo de consentimento, lembrando, a gente entrega para os participantes da pesquisa, certo? Para todos. Você está sendo convidado, então, a participar de uma pesquisa, insere ali o objetivo dessa pesquisa, o nome do curso, né? Se for mestrado, se for doutorado, se for aqui no programa de promoção da saúde, se a pessoa aceita participar, a gente tem que colocar ali de forma bem clara, de linguagem simples e acessível, né? Lembrando também quem são esses participantes, quem são essas pessoas que vão participar da nossa pesquisa, né? Colocar de uma forma que tenha um entendimento bem claro, descrever ali embaixo também os possíveis riscos ou desconfortos, né? Então, por exemplo, se você for fazer uma entrevista que vai falar sobre um assunto muito delicado, né? Por exemplo, no meu caso, quando eu fiz a pesquisa de mestrado, eu entrevistei profissionais da saúde e o assunto era violência, né? Então, de alguma forma, isso podia trazer sentimentos, né? Algum profissional que talvez pudesse ter passado por isso. Então, a gente tem que colocar os possíveis riscos, tá? Toda pesquisa tem risco, por mais que a gente ache que seja muito simples, mas a gente precisa colocar isso, deixar isso bem claro. No próximo parágrafo, então, a gente também coloca os benefícios, né? O que essa pesquisa pode proporcionar para essa participante, para esse participante. Em seguida, ali também marcadinho, quando se tratar da pesquisa com funcionários ou alunos, substituir atendimento pelo vínculo institucional, avaliação, né? Tem que prestar bem atenção, porque quando a gente for alterar todas essas informações que são muito específicas do projeto, isso tem que estar bem redondinho, tá? Ali no próximo parágrafo, ali na outra alteração, a gente também precisa colocar se esse projeto, essa participação vai trazer alguma despesa, né, decorrente dessa disponibilidade de estar participando, às vezes, de uma entrevista. Então, colocar ali despesa de transporte, alimentação. E, por fim, ali, se a pessoa tiver dúvidas, a gente tem que colocar os nossos contatos, tá? Então, coloca ali o seu nome, se você for o responsável, o pesquisador responsável, colocar o nosso telefone, colocar também o nome, na maioria das vezes a gente coloca ali do nosso orientador, ou da nossa orientadora, e o telefone também do professor, e ali em seguida deixar o do comitê de ética, tá? Porque a pessoa precisa ter acesso a esses pesquisadores. Pode falar, professora. Bom, então, esse TCLE, todo esse trabalho que vocês vão ter na elaboração, não é apenas para avaliação do CEP, e sim, além da avaliação, né, do formato, de todo o conteúdo, vocês precisam aplicar no momento da pesquisa. Vocês vão elaborar, são 2 vias, uma via fica com o participante e a outra vocês vão guardar por um tempo aí indeterminado, geralmente 5 anos, tá? Então, eu já ouvi relatos, né, de alunos que por descuido fizeram o TCLE, o projeto foi aprovado, só que estava se esquecendo de deixar uma via, né, uma cópia com o participante da pesquisa, tá certo? Sim, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer depois dessa pesquisa, né? Às vezes as pessoas podem reivindicar alguma coisa, né? Ter acesso aos resultados, enfim. Então é importante essas 2 vias, né? A gente submete tudo que vamos usar no nosso projeto, mas a gente também tem que ter esses documentos guardados. Pode passar, Igor. O próximo, então, diz respeito ao instrumento de coleta dos dados que vão ser utilizados, né? Então, nesse momento, a gente insere todos os instrumentos de coleta de dados que serão utilizados durante a realização da nossa pesquisa, né? Então, quais vão ser os instrumentos? Pode passar. E, por fim, a gente tem o nosso orçamento de pesquisa, né? Refere-se, então, a cada tipo de pesquisa. Lembrando, toda pesquisa tem um custo, né? Por mais que, por exemplo, de novo, vou dar um exemplo da minha pesquisa. Eram entrevistas, eu fui até as unidades de saúde entrevistar os profissionais. Qual era o custo dessa pesquisa? O custo talvez tenha sido ali a gasolina que eu gastei para estar indo até o lugar, né? O papel que eu usei, a caneta. Então, assim, às vezes são coisas realmente simples, mas a gente precisa especificar esse custo quando a gente estiver fazendo essa submissão. Se for o uso de algum instrumento que você vai comprar, né? Se for do campo de uma outra profissão, enfim, de um outro entendimento, precisa colocar todos os custos nesse campo. A Plataforma Brasil, então, tem um espaço específico para colocar essa descrição. Então, nosso próximo encontro, as meninas vão apresentar para vocês lá todos os campos certinho, onde que a gente tem que escrever.
Colocar também uma declaração de utilização do laboratório, permitindo a utilização dos materiais pelos pesquisadores. Isso, no caso, se a sua pesquisa for feita no laboratório, for utilizar os instrumentos de determinado local. Então, lá na submissão vai ter todos esses campos para a gente deixar bem especificado. Tá? E se não tiver nenhum custo, assim, se não for caso de pesquisa de laboratório, de instrumentos que a gente vai ter que comprar, que pagar, a gente pensa nesses custos, assim, mais básicos mesmo. Papel, caneta, deslocamento até o local, tá? A gente coloca lá um valor que você acha que vai ser aproximado, mas a gente precisa preencher esse campo, tá? Ele é obrigatório. Pode passar, Igor. E então a gente chega no nosso cronograma de execução. Esse aqui que eu coloquei para vocês foi o meu do mestrado, coloquei aqui como um exemplo, né? A Plataforma Brasil, ela tem 2 momentos onde a gente vai colocar o nosso cronograma. Um a gente vai preencher manualmente, que a gente também vai passar para vocês quando a gente tiver o nosso próximo encontro. E tem esse momento dos documentos, quando a gente coloca o cronograma em formato de Excel, tá? E tem que ser esse, ele não aceita nenhum outro formato. Então, a gente tem que montar exatamente assim, né? No Excel, o nosso cronograma, com as atividades que a gente vai realizar dentro da nossa pesquisa, colocar as datas, e todas essas datas, todas essas informações têm que estar de acordo com o cronograma que a gente vai preencher manualmente também, lá no sistema, tá? Então, assim, as informações têm que estar alinhadas. Tem que estar da mesma forma, porque isso é avaliado, e se tiver alguma informação que não está batendo, que não esteja de acordo com os meses, né, com as datas certinho, o trabalho vai voltar, tá, gente? Então, essa parte aqui do cronograma, ela é um pouco chata, ela é bem minuciosa, a gente tem que ter bastante atenção quando a gente for anexar, inclusive, não sei se já aconteceu isso com mais pessoas do que eu já tenha conhecimento, mas muitos trabalhos voltaram porque esquecem de colocar o cronograma em formato de Excel, né? Ali em PDF, Excel. A gente acaba preenchendo só a parte que é manual e se esquece de anexar esse aqui ao final, tá? Então, a gente não precisa prestar atenção bastante nessa parte. Pode passar, Igor. Acho que está finalizando. Isso. Espero que tenha ficado claro de alguma forma, né? A gente tentou, assim, apresentar da forma mais simples possível. Essa parte inicial, esse cadastro, esses documentos é um pouco mais fácil, mas ainda assim a gente precisa prestar bastante atenção, né? Para que a gente evite essa ida e volta dos projetos, a falta da documentação. Então, se possível, né? Quem ainda não submeteu, quem está nesse processo, poder deixar tudo organizado, né, os documentos, todos esses anexos, né, já salvos no computador, já ir adaptando para a sua pesquisa, para quando essa submissão for feita, não faltar nenhum documento, nenhuma informação importante, tá? A gente fica aberto agora, então, às dúvidas, se tiver alguma pergunta, se a professora Sônia quiser falar mais alguma coisa. Então, vamos ver aqui a nossa mediadora. Obrigada, as perguntas. Como é que estão as algum questionamento por escrito? Sim. Vamos lá. Tenho da Paula. Ela perguntou se existe a possibilidade da pesquisa ser realizada via online e o TSLE ser enviado via formulário. Como fica a questão das 2 cópias do participante e dos pesquisadores? Ok. Quem fez a pergunta foi a Paula. Paula, isso. Paula, sim, até houve um aumento do número de pesquisas online, né, pesquisas com questionários, e na nossa página também tem uma orientação em relação a isso, principalmente aos riscos. Então, o TSLE continua existindo, né, e até para a nossa análise é importante e é obrigatório que você coloque o link do formulário que você gerou, né, se você vai usar aí o Google Forms, para a gente poder conferir as perguntas. Essas perguntas do questionário também devem constar na sua metodologia. Então, existe sim, né, você vai elaborar o TSLE, e a pessoa, quando abrir, você vai fazer o convite, no e-mail, enfim, vai aparecer lá, se ela aceitar, então vai abrir o TSLE. Tá, ok? E aí, então, não sei se eu respondi a sua pergunta, cadê a Paula? Se você conseguir se manifestar. Oi, Paula.
aumentou muito, né? E às vezes o projeto volta porque a pessoa acha que não tem riscos, e tem os riscos mesmo, né? Oriundos da internet. É um questionário, a pessoa vai responder, mas a gente sabe que hoje, né, com as tecnologias aí existentes, é muito complicado, os dados podem aí serem extraviados, tá? Então, entre na nossa página, tem todo o detalhamento, como que você vai fazer o seu TCLE, tá? A forma que como você vai trabalhar com os riscos, mesmo sendo mínimos, você tem que informar. Então, toda pesquisa envolvendo seres humanos, as pesquisas apresentam riscos, e existe uma graduação dos riscos, mesmo que sejam mínimos. Então, tem aquele até, quando você faz pesquisas com questionários, você pode fazer a mobilização de pensamentos, enfim, né, de situações aí bem desagradáveis. E vocês deverão colocar como que vocês vão minimizar esses riscos. A Amanda, ela pediu para mostrar de novo onde que entra para acessar os links do CEP. Vamos lá, Igor. Eu vou voltar aqui na apresentação, então. Só um pouquinho. Aqui no início, ó. Aqui a gente tem bem certinho o link de onde a gente pode acessar o site do CEP da Unicesumar, ó. Daí a gente vai clicar aqui, ó, em CEP, Comitê de Ética em Pesquisa. Quando a gente clica aqui, daí a gente vai aqui, ó, no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, e a gente vai clicar em Conheça. E daí a gente vai ser encaminhado para essa página aqui. Não é bem no início da página, é um pouquinho mais para o final. A gente desce um pouco a página, e daí a gente vai ter lá arquivos para download, tá? Não sei se ficou claro, Igor, qualquer coisa eu vou... Você consegue mandar aquele link ali da primeira página? Manda Isso. aqui no chat, vou mandar né? aqui já. Que daí já direciona daí já fica... certinho para a página da Unicesumar. Vou mandar. Pessoal, se vocês também se esquecerem, é só digitar lá unicesumar.edu.br/pesquisa. E aí, no canto esquerdo, na aba esquerda, aparecerão lá o CEP, né? O CEUA e o CEP. Ok? Eu vou mandar aqui o link também, que daí já fica mais fácil. Mais alguma pergunta, Bianca? Não, acredito que não. Alguém tem mais algum questionamento? Todas as dúvidas foram resolvidas. Bianca, eu gostaria de falar, semana que vem, eu e a Elis estaremos ministrando a segunda etapa da Plataforma Brasil, e que é sobre como a gente fazer como a gente fazer a submissão desses projetos na plataforma, que é a parte mais, digamos assim, chatinha de fazer, que é onde a gente pode apresentar, mas tem mais chance de a gente ter erros. Então, como sugestão da professora Sônia, quem tiver algum projeto, se quiserem elaborar rapidamente um projeto, para que vocês realizem juntamente com a gente essa submissão. Fica até mais fácil de vocês aprenderem e ver onde que pode errar, se vocês estiverem fazendo junto com a gente essa submissão. Tá ok? Isso. Então, tarefa para casa. Façam o cadastro, né? Todos aqueles que não tiverem ainda, e peguem um projeto, mesmo que seja o projeto aí, o piloto, né, que vocês não vão executar, vocês vão alimentando gradativamente, com as orientações da Milena, a Plataforma Brasil. E lá no final, na última página, é só vocês não enviarem, depois vocês podem excluir, tá? Então, essa parte prática é bem interessante. Pessoal, então, já falando em cadastro, todo pesquisador, ele precisa ter 3 cadastros importantes, tá? Pesquisador brasileiro, né? O currículo Lattes, então tem que ter o cadastro na plataforma Lattes, tem que ter o cadastro na plataforma Brasil, né? Principalmente quem vai trabalhar com seres humanos, e também no ORCID, o ORCID. O ORCID é uma outra plataforma, como se fosse o currículo Lattes. Ela foi introduzida há uns 5 anos atrás, ela foi elaborada, e a maioria das revistas hoje, quando vocês forem submeter os artigos, né, oriundos de projetos de pesquisa, ela vai pedir o ORCID.
E às vezes o aluno já terminou a graduação, mestrado, enfim, e foi embora, e aí a revista solicita de todos os membros, né, de todos os autores daquele artigo, esse ORCID. Então, já faça um teste, né, tentem se cadastrar no ORCID, o Igor pode colocar também, tá, o link, é o ORCID... Vou colocar aqui. Digita no Google. Então, são três cadastros, né, o Lattes, Plataforma Brasil e o ORCID. O ORCID é bem semelhante ao Lattes, mas ele é bem resumido, e a tendência é fazer a conexão, né, do Lattes, tudo que tiver no Lattes vai para o ORCID. Atualmente, não existe ainda essa conexão. Isso porque os pesquisadores, né, quem não é brasileiro, não tem currículo Lattes, mas vai ter o ORCID. Pessoal, então, não havendo, assim, perguntas, né, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, e não percam, a semana que vem, a apresentação, então, da parte de submissão de projetos com seres humanos na Plataforma Brasil. Obrigada. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Parabéns, pessoal. Estava ótimo. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Excelente explicação. Obrigada. Obrigada. Excelente. Obrigada Muito por bom. tudo. Ô, Igor, se você puder ficar no finalzinho.